Olá! Dando continuidade ao estágio curricular supervisionado, vou apresentar aqui uma videoaula. Essa videoaula compõe um dos produtos virtuais que fazem parte de uma das fases do estágio curricular supervisionado. Então vamos iniciar a nossa videoaula que versará sobre o tema porcentagem, que é um importante assunto dos anos finais do ensino fundamental e também dos anos do ensino médio. Então, dando início ao assunto porcentagem, iniciaremos falando aqui sobre o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, vamos lá. Objetivo geral: ampliar o significado de porcentagem, suas formas de registro e de cálculo. E temos como objetivos específicos interpretar porcentagens e representá-las nas diferentes formas, além de relacioná-las às razões e efetuar cálculos e resolver problemas envolvendo o tema porcentagem. Então, o conceito: o que vem a ser porcentagem? Porcentagem nada mais, nada menos que a centésima parte de uma grandeza ou um cálculo baseado em 100 unidades. Então, o que significa taxa de porcentagem? Então, quando eu vejo o termo taxa de porcentagem, isso me remete a um determinado valor, onde eu tenho uma determinada taxa, que é exatamente a taxa de porcentagem, sobre um outro determinado valor. Ou ainda, um numerador de uma fração que tem como denominador o número 100. Então, exemplos de porcentagem. Onde é que eu utilizo porcentagem? Onde é que eu me deparo com as porcentagens? Então, são diversos exemplos, né? Então, eu tenho exemplos no noticiário de uma televisão, no jornal, em uma revista que fala sobre economia, né? Então, assuntos sobre pandemia, todas essas situações eu vou me deparar com a porcentagem. Gráficos de uma maneira geral. Então, alguns exemplos importantes da utilização de porcentagem. Então, agora eu vou passar para o quadro branco, onde nós vamos representar, numericamente falando, esses diversos exemplos sobre porcentagens. Eu vou aumentar aqui a minha tela para que facilite aí o entendimento. Antes disso, os 3 exemplos que eu tenho são os seguintes: a cada 100 arremessos, o jogador converteu 89 cestas, 69 em cada 100 pessoas apoiam as ideias do presidente e 4 em cada 5 integrantes da empresa possuem veículo particular. Então vamos passar agora para o quadro branco, que eu vou representar aqui matematicamente esses 3 exemplos. Ok. Então vamos aos 3 exemplos. Então, inicialmente, eu tenho a cada 100 arremessos, o jogador converteu 89 cestas. Então, 89 eu vou colocar aqui como meu numerador. Então, 89 cestas, onde ele converteu os arremessos em 100 arremessos. Então, eu tenho 89 no universo de 100 arremessos. Isso aqui significa 0,89 ou simplesmente 89%. Ok? Segundo exemplo: 69 em cada 100 pessoas apoiam as ideias do presidente. Então eu vou ter aqui novamente numerador 69 no universo de 100 pessoas. Então, 69 dividido por 100, eu vou ter aqui 0,69. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar 69%. E o terceiro exemplo: 4 em cada 5 integrantes da empresa possuem veículo particular. Então, vamos aqui. 4 pessoas que possuem veículo particular no universo de 5 pessoas. Então, como é que eu vou transformar essa fração aqui, 4/5, em uma porcentagem?
Então vamos à resolução. Então 4/5 eu posso dizer que multiplicar por 2 em cima e embaixo eu vou ter 8/10, certo? E o 8/10 multiplicando por 10 em cima e embaixo eu vou ter aqui 80/100. E aí quando eu tenho o denominador igual a 100, está resolvido aqui o meu problema. Eu tenho exatamente 80%. Então eu chego à seguinte conclusão. Se eu falo que 4 trabalhadores da minha empresa, em cada 5 possuem veículo particular, é a mesma coisa que eu falar que 80% dos funcionários dessa empresa possuem veículo particular. Tá? Então deixa eu apagar aqui, a gente passar aqui para os nossos próximos exemplos e ampliar aí os nossos conhecimentos sobre o assunto porcentagem. Ok? Então prosseguindo aqui. Diminuir aqui a tela do quadro branco. Vocês tenham acesso aí aos slides. Porcentagens clássicas. Eu costumo chamar de porcentagens clássicas aquelas porcentagens que eu tenho certa facilidade em obter o cálculo sobre elas. Então são elas 10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%, 200% e por aí vai. Então vou demonstrar aqui mais uma vez as principais delas para que a gente não tenha mais dúvidas sobre essas porcentagens aí que são até um pouco mais fáceis a sua resolução. Então, deixa eu mudar aqui para aumentar aqui a tela do quadro branco. Ótimo. Então vamos lá. O que significa então falar 10%? Então 10% é exatamente 10 dividido por 100. 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. Sem dificuldade, sem problemas, né? Então, segundo exemplo aqui. Exemplo 1, vamos passar para o exemplo 2. 20%. O 20% é igual a 20 sobre 100, que é exatamente 0,2. Ok? Fácil, simples, rapidamente a gente consegue concluir 10%, 20%, 0,1, 0,2, respectivamente. Próximo exemplo, 25%. Da mesma forma que as anteriores, 25 sobre 100, que é igual a 0,25. Exemplo 4. 50%. 50% é 50 sobre 100 igual a 0,5. Ok? Exemplo 5. 75%. Então eu vou ter aqui 75 dividido por 100, que é igual a 0,75. Ok? Então um detalhe importante aqui, só para que eu amplie ainda mais aqui o nosso conhecimento. Então eu tenho 0,1, certo? Aqui 10 sobre 100, ok? 0,2, 20%. Aqui 0,25 eu posso chamar também de 1/4, né? A quarta parte. 50%, 0,5 eu posso chamar da metade, né? 1/2. E no caso aqui 75%, 0,75 é a mesma coisa que 3 em cada 4, né? Só para ampliar um pouco o nosso conhecimento aí sobre esses números. E por fim, o meu sexto e último exemplo, vou colocar desse lado aqui para melhorar a visualização, 100%.
o meu sexto exemplo aqui. 100% significa 100 dividido por 100, que é igual a 1. Então, porcentagens clássicas são números que até facilitam aí o meu cálculo, que eu rapidamente chego aí à solução do meu problema. Ok? Então, deixa eu apagar o quadro aqui, rápida, para que a gente possa dar prosseguimento aqui aos nossos exemplos, a nossa videoaula. Diminuir novamente a minha tela, para que vocês tenham acesso aí aos próximos slides, e depois a gente passa novamente ao quadro branco. Alguns exemplos aí de alguns números onde eu posso obter também a porcentagem. Então vamos lá. Eu tenho inicialmente aqui o exemplo 1. Vou botar bem no canto aqui, que é para a gente escrever todos os exemplos aqui no quadro. Facilitar aqui a visualização. Então 0,07. 0,07 é a mesma coisa que 7 dividido por 100. Certo? 7 dividido por 100. Como eu tenho o meu denominador 100, eu cheguei aqui à resolução do meu problema, 7%. Segundo exemplo ali, 0,3. Então 0,3 eu vou ter aqui 3, na verdade 30 sobre 100. Então um detalhe importantíssimo aqui, ó, quantidade de casas decimais após a vírgula, né? Então aqui eu tenho duas casas. Quando eu tenho duas casas aqui, eu vou ter um número apenas aqui no numerador. Quando eu tenho uma casa, eu vou ter aqui dois números no numerador, consequentemente o 100 aqui como denominador. Então eu vou ter 30 sobre 100, que é igual a 0,3. Isso aqui me representa 30%. Exemplo 3. 0,005. Isso aqui é igual a 0,5 dividido por 100. Certo? Ou então, eu poderia ter 5 dividido por 1000. Então, eu já simplifiquei aqui 0,5 dividido por 100. Então, eu vou ter aqui 0,5%. Observem a diferença aí nesses três casos. Certo? Então, primeiro eu tenho uma casa decimal. Então, esse valor aqui já me dá como resultado 30%. Quando eu tenho duas casas decimais, 7%. E no caso aqui de três casas decimais, eu vou ter, na verdade, o número fracionado aqui na porcentagem. Tá? Então, situação de uma, duas e três casas decimais. Tá? Então, vamos aí para o quarto exemplo. Eu tenho 3 dividido por 8, 3 oitavos. 3 oitavos eu vou ter uma situação específica que eu vou chegar nesse resultado aqui. Se eu dividir 3 por 8, eu vou chegar ao resultado de 0,375. 0,375 eu vou ter 37,5 sobre 100, certo? 37,5 com o denominador 100, cheguei aqui à minha solução, que é igual a 37,5%. Ok? Prosseguindo aqui para o meu quinto exemplo.
1. E o 1, como é que eu represento o 1 aí na maneira porcentagem, né? Vamos dizer assim. 1 é igual a 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é igual a 100%. Ok? Próximo exemplo. Sexto exemplo. 5 dividido por 4. Isso aqui é igual a 1,25. 1,25 é a mesma coisa que eu falar 125 dividido por 100. Ok? Então eu tenho nesse caso aqui 125%. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Vamos ter que apagar aqui para a gente passar aqui para o nosso sétimo exemplo. Então vamos ao nosso sétimo exemplo. 1,3. Isso aqui é igual a 130 dividido por 100. Ou seja, eu tenho aqui 130%. É o nosso sétimo exemplo. Ok? Oitavo exemplo. Raiz de 3. Então, para colocar um pouco mais de dificuldade aqui no nosso exemplo. Raiz de 3 é o cálculo aproximado aqui de raiz de 3, 1,73. Cálculo aqui aproximado. Certo? 1,73 é igual a 173 dividido por 100. Isso aqui vai me dar o resultado de 173%. Ok? Nono exemplo aqui. 2. 2 é igual a 200 sobre 100. E aqui eu vou ter 200%. Por último, π. Símbolo bastante utilizado aqui na trigonometria. Né? Então, π ele é aproximadamente 3,14. Certo? 3,14 é igual a 314 sobre 100. Isso aqui é igual a 314%. Fechamos aí os exemplos desse slide. Ok? Deixa eu apagar aqui rapidamente para a gente dar prosseguimento aqui à nossa videoaula. Ok. Então deixa eu mudar aqui. Diminuir aqui o quadro branco. Ficar novamente no canto da tela. Para que a gente possa dar sequência aí aos nossos slides. Então vamos lá começar agora aos problemas aí envolvendo porcentagem. Então esse primeiro problema aí. Em uma pesquisa realizada na cidade de Ponte Azul, constatou-se que 6 pessoas torcem para o time A, vou escrever aqui no quadro para facilitar a resolução. 30 torcem para o time B. E 54 torcem para o time C.
ok? Então, entre os entrevistados, qual o percentual de torcedores do time C? Então, vamos aqui para a resolução do nosso exercício. Ele quer saber a porcentagem de torcedores que torcem para o time C. Né? Então, vamos aqui à resolução. Então, eu tenho duas formas de resolver esse problema. Né? Então, a primeira solução, vou colocar aqui. Solução 1. Ele quer saber a porcentagem de torcedores que torcem para o time C. Porcentagem de C, tá? É a minha resolução do problema. Então, a solução 1. Então, vamos lá. Eu tenho no time C, quantidade de torcedores, 54, certo? E tenho o meu total, vou somar 54, 30 e 6, eu vou chegar a 90. Então, vamos fazer uma regra de 3, simples, rápida, que a gente vai chegar aqui à solução desse exercício. Então, 54 torcedores correspondem a X, e o total que eu conheço aqui, 90 torcedores, correspondem a 100%, certo? Então, quando eu chegar ao valor de X, eu vou saber a porcentagem de torcedores que torcem para o time C, que é o que eu quero. Então, cruzando aqui rapidamente, aqui a solução da minha regra de 3, eu vou ter que X é igual a 100 vezes 54 sobre 90, certo? Então, eu corto aqui, aqui vai 6, aqui vai 10, dividindo os 2 por 9, corto aqui e aqui, 10 e 1. Então, o X aqui vai ser igual a 60. 60 o quê? 60%. Solucionado aqui o meu exercício. Tá? Então, 60% é a quantidade de torcedores que torcem para o time C dentre o universo aqui de torcedores dessa pesquisa. Tá certo? Então, fiz a solução 1 aqui, vamos para a solução 2. Existe uma outra forma de resolver esse problema também. Solução 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho o quê? 54. Vamos lá. 54 dividido por 90, certo? Deixa eu subir. É a porcentagem de atletas, certo? 54 sobre 90 é a porcentagem de atletas que torce para o time C. Tá? Então, basta eu pegar a quantidade de torcedores do time C e dividir pelo universo que eu estou pesquisando. Então, 54 dividido por 90, certo? Eu vou dividir aqui e aqui. Eu vou chegar a 6 dividido por 10. Denominador como 100, eu vou ter aqui multiplicar em cima e embaixo por 10, eu vou ter 60 sobre 100, que é igual a 60%. Então, solucionado aqui da segunda forma, 60%, 60%. Ok? Então, vamos passar aqui, deixa eu apagar primeiro, para comprometer a próxima solução do exercício, para agilizar aqui a nossa videoaula. Então, passemos aqui ao nosso próximo exercício. « 52% dos habitantes de uma cidade são mulheres. Se moram nessa cidade
28.800 homens. Então, quantos habitantes possui essa cidade? Então, eu vou deixar aqui já alguns dados. Então, 52% correspondem a mulheres. E eu tenho também que 28.800 vamos passar aqui para o... Ok. Então, vou resolver também da mesma forma. Solução 1. E depois vou fazer por uma segunda forma. Então, vamos lá. Eu tenho que 52% dos moradores dessa cidade são mulheres e 28.800 são homens. Então, primeira forma de solucionar. Eu tenho que 48%, que são o complemento desse 52%, se eu tenho 52% mulheres, isso aqui significa que 48% são homens, correspondem a homens. Certo? E eu tenho o valor em números dessa quantidade de homens. Tá ok? E eu quero saber a população total dessa cidade. Então vamos lá. Então 28.800, quantidade de homens, corresponde a 48%. Certo? E aí eu vou chamar aqui de X, corresponde a 100%. Ok? Então, cruzando aqui a minha regra de 3 simples, eu tenho que X é igual a 28.800 vezes 100 sobre 48. Ok? Então, simplificando aqui e aqui, vou chegar aqui a 1 e vou chegar aqui a 60. Certo? Então, a minha população total vai ser igual a 60.000 habitantes. Ok? Então, passemos aqui a segunda solução. Solução 2. Então, eu tenho que 48% de um determinado valor corresponde a 28.800, certo? Então, eu posso fazer através de uma equação. Então, vamos lá. 48 dividido por 100 de um valor total, né? Vezes N. Vou chamar a população agora de N. 48% de N é igual a 28.800. Certo? Então, eu tenho que 48% do total dessa população é 28.800. Tá? Então, o meu N vai ser quanto? N vai ser igual a 28.800 dividido por 48 sobre 100. Certo? Eu tenho isso aqui dividido por isso aqui. Quando eu vou dividir frações, como é que eu faço? Então, 28.800 vezes o inverso dessa fração que eu estou dividindo. 100 sobre 48. E aí, simplificando, eu vou ter 1 aqui, 600 aqui, certo? Então, N vai ser igual a
a 60 mil habitantes. Ok? Então eu tenho aqui desse lado o mesmo valor que aquele lado ali. Solução 1, regra de 3 simples. E a solução 2 eu posso utilizar também uma equação de primeiro grau bastante simples. Né? A única questão aqui que envolve uma fração, 48 dividido por 100 vezes n igual a 28.800. Então n é igual a 28.800 dividido por 48 sobre 100. Quando eu tenho uma fração no denominador, eu mantenho o primeiro valor aqui e multiplico pelo inverso da segunda. E eu cheguei aqui a 60 mil habitantes. Então, deixa eu apagar aqui mais uma vez para possamos prosseguir aí para o nosso próximo exercício. Aumentos e descontos. Bom, então isso aí também dentro da porcentagem, é um item importantíssimo, né, que eu vou falar agora de aumentos e desconto. Quando eu aumento uma determinada porcentagem sobre um valor, né, o que vai acontecer com esse valor? Da mesma maneira, quando eu tenho algum desconto sobre aquele determinado valor. Então vamos prosseguir aqui. Então eu tenho vou bater aqui alguns exemplos que vão facilitar o entendimento tanto do aumento como do desconto. Então, observem aí, calcular 28% de 300, e aí a partir daí nós vamos trabalhar esses 28%. Né? 28% de 300. Aumentar 28% em 300. Descontar esses mesmos 28% em 300, e aí vamos trabalhar aí com uma incógnita x, que vai também ajudar aí para que possamos compreender aí a parte de aumentos e descontos. Certo? Então, passemos aqui para ampliar aqui o quadro branco novamente, para que podemos aí melhorar a nossa compreensão. Então, iniciando aqui, calcular 28% em 300, né? Então, se não, vejamos. Iniciar aqui pelo primeiro exemplo. Vou colocar aqui chamada de 1. 28% de 300, né? Vinte e 28% de 300, 28 sobre 100 vezes 300. Então, um entendimento até interessante e importante aqui. Toda vez que eu tenho 28% de alguma coisa, né, esse dia aqui, como é que eu vou calcular? Através da multiplicação. Tá? Então, 28% de 300 significa 28 dividido por 100 vezes 300. Né? E aqui eu vou chegar ao valor de, simplificando aqui e aqui, né? 28 vezes 3, eu vou chegar ao valor de 84. Certo? Então eu tenho 28% de 300. Né? E agora vamos entender a questão do aumento e do desconto. Aumentar 28% em 300. Como é que eu faço? Eu vou aumentar 28% em 300. Deixa eu escrever aqui. Aumentar 28% em 300. Tá? Então, quando eu falo aumentar 28% em 300, significa que eu vou colocar no meu cálculo 300 mais 28% desses 300. Então, significa eu dizer que eu vou pegar 100% do 300 mais 28% de 300. Então, quando eu falo aumentar 28% em 300, é a mesma coisa que eu falar que eu vou pegar 100% e somar os 28% dos 300. Então, eu vou ter, na verdade,
prosseguir aqui, ó. 128% de 300. Isso aqui vai ser igual, mesma coisa, 3 e 1, e eu vou chegar aqui ao meu cálculo de 384. Ok? O que eu fiz? 100% de 300, 300, mais os 28% que eu calculei logo acima, 84. Significa 128% de 300, certo? Então, prosseguindo aqui, o exemplo 3. Descontar 28% de 300. Então, o que significa descontar 28% de 300? Então, eu tenho meus 300, certo? Os meus 100%, e vou tirar desses 100% os 28%. Ou seja, então vou ter 100% menos 28% de 300. Então vamos lá, 100 menos 28 eu vou ter, né, 72% vezes 300. Corto aqui, 3, 1, 216. 216, certo? Então, quando eu falo descontar 28% de 300, eu estou falando a mesma coisa, que eu tenho 100% e tiro desse 100% os 28%. E aí eu vou chegar a 72%. 72% de 300, 216. Tá? Então, esses 3 exemplos aqui vão facilitar o meu entendimento aí de aumento e desconto. Né? Então, eu inicio aqui 28% de 300, eu cheguei a 84 e a partir daí eu quero aumentar 28% de 300. Então, é 300 mais 84, 384, que nada mais, nada menos é que eu pegar 128%. Da mesma forma, descontar 28% de 300, eu vou pegar os 100% de 300 e vou tirar os 28%, chegando a 72% de 300, 216. Tá? Através desse raciocínio aqui, eu posso utilizar essa questão aí de aumento e desconto com qualquer número. Eu vou utilizar aqui a incógnita x, e aí é a mesma coisa que eu estava utilizando aí para qualquer tipo de valor. Então vamos lá. Quando eu falo calcular 28% de x, vamos lá. 28% de x é igual a 28 sobre 100, que é igual a 0,28, certo? 28 sobre 100, 0,28 x. Ok? 28% de x, 28 sobre 100, 0,28 de x, certo? Tá o x aqui para não ter problema. Segundo exemplo, aumentar 28% em x. Dx, né? Isso aqui vai ser igual. Lembrando que aumentar 28% de um número significa eu pegar os 100%, somar aquela porcentagem e multiplicar pelo x, certo? Então eu vou ter, na verdade, aqui 128 sobre 100 de x, ok? 128 sobre 100 de x, que é igual a 1,28 vezes x. Então, observe aí que eu já posso estabelecer até uma regra que vai me facilitar a resolução desses problemas de aumento e desconto. Então, eu tenho aqui, aumentar 28% de x,
eu sei que é um inteiro, 100%, mais os 28%. Ou seja, 128% ou 1,28. Eu tenho um inteiro mais os 28%, 1,28 de x, certo? E o meu terceiro exemplo aqui, descontar (28% de x). Então, de maneira análoga ao aumento, se em aumento de 28% eu somo com 100%, aqui eu vou tirar do 1%, do 100%, tirar do inteiro, do 100% menos 28x, e vou chegar aos 72%. 72 sobre 100 de x, que é igual a 0,72x. Então, observem aí as diferenças, né? Então, 28% de x, 0,28x. Aumentar 28% de x, eu vou ter 1,28. Eu somo aquela porcentagem. E analogamente, né? Descontar 28% de x, né? Eu tiro esse 28% de 100%. Então, 1 menos 0,28, que eu vou ter 0,72x. Certo? Deixa eu novamente aqui apagar o quadro. Eu vou resolver agora alguns problemas que vão facilitar esse entendimento. Certo? Deixa eu diminuir aqui novamente a tela para voltarmos aqui aos slides, para a gente prosseguir aqui no nossa videoaula. Então, eu tenho aqui uma série de exercícios de aumentar, descontar, seguindo sempre aqui o mesmo raciocínio, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 5% em x. Então, eu vou ter 5 dividido por 100, 0,05x, né? Então, um exemplo aqui prático disso aí. Da mesma maneira, eu tenho descontar 5% em x. Então, primeiro eu calculo 5% e depois tiro da unidade, né? Então, no exemplo anterior, então, se eu quero aumentar 5% em x, eu vou ter 1,005x. Né? Então, vamos demonstrar aqui para que a gente consiga melhorar aqui o entendimento. Então vamos lá, se eu tenho aumentar, né? Aumentar, certo? E do outro lado eu vou ter descontar. Então 5% em x. Se eu quero aumentar 5% em x, então eu vou ter 105% de x. Certo? Então, na verdade, 1,05x. Ok? Segundo exemplo. 10% em x. Vai ser igual a 1,10x. Certo? Terceiro exemplo aqui. 42%. 1,42x. 4. 62,5. Vou ter 1,625x. Quinto exemplo. 100% em x. Interessante aqui esse exemplo, hein? Eu vou ter aqui 100% em x, eu vou ter
Se eu somar, né, vou ter 2,0x. Ok? Eu somo 100% aos 100% que eu já tinha. E sexta e última, eu tenho aqui 150% em x. Eu vou ter aqui 2,5x. Certo? Então eu somo 150% mais 100%, eu tenho 250%, que é igual a 250 sobre 100, 2,5x. Ok? E aqui desse lado aqui vamos no oposto, né? Descontar. Descontar. Então vejamos. 5% em x. Exemplo 1. 5% em x. Isso aqui vai ser igual. Agora eu tenho o oposto, né? Então eu tenho 100 menos 5. Né? Eu vou tirar. Descontar 5% em x. Então eu tenho 100 menos 5, eu vou ter 95%, que é igual a 0,95x. Ok? 2. 7,5% em x. Mesma coisa. Então eu vou ter 100 menos 7,5, que vai me dar o valor de 92,5, ou seja, 0,925x, certo? O exemplo 3, 10% em x. Então eu vou ter 100 menos 10, 90%, que é igual a 0,9x. Ok? Exemplo 4. 42% em x. Menos 42, eu vou ter 58, ou seja, 0,58x. Exemplo 5, 62,5% em x. 100 menos 62,5, eu vou ter 37,5%, que é igual a 0,375. Ok? E o exemplo 6, 98% em x. Aqui ficou fácil, né? Então eu tenho 100 menos 98, eu vou ter 2% em x, que é igual a 0,02x. Ok? Então, quanto mais eu fizer esses exercícios, mais eu vou ter tranquilidade e facilidade em trabalhar tanto com aumentos como em descontos. Então não tem muita dificuldade, né? Eu pego um inteiro, subtraio ou somo, conforme aí eu descontar ou aumentar, e vou chegar ali ao meu resultado. Então deixa eu apagar o quadro aqui para que nós partamos aí para os nossos exercícios. Ok, quadro apagado. Vamos prosseguir aqui. Diminuir aqui o quadro branco para que possamos aí. Opa, sai aqui um pouco. Quadrar de novo aqui. Ótimo. Ok? Vamos enquadrar aqui para ficar na posição correta. Certo? Deixa eu tomar para cá. Probleminha aqui de posicionamento. Ok? Opa.
vai estar na posição correta. Então vamos prosseguir aqui, resolvemos aqui problemas de aumento e desconto, para que a gente possa dar prosseguimento aqui. Então vamos lá, uma mercadoria sofre um aumento de 15% e passa a custar R$ 138. Qual o preço da mercadoria antes do aumento? Então vamos lá. Vou voltar para o quadro aqui. Ok. Então eu tenho lá, deixa eu só passar aqui, Alt Tab, ok. Uma mercadoria sofreu um aumento de 15%. Então eu tenho aqui, solução. Então eu tinha uma mercadoria no valor X, e essa mercadoria ela sofreu um aumento de 15%, né? Vamos botar aqui, 15%, e passou a custar 138. Ok? E aí ele me pergunta qual o preço da mercadoria antes do aumento. Então vamos lá. Então, anteriormente eu tinha X com aumento de 15%, aumento de 15% em X. Né? Então, como é que eu já nos exercícios, nos exemplos anteriores eu fazia? Então eu tenho que, quando ele passa para cá, ele fica 1,15x, tá? Então x com aumento de 15% eu tenho 1,15x. É igual a quanto? É igual a exatamente esse valor aqui que eu já coloquei nessa posição, 138. Quando eu chego aqui é uma equação de primeiro grau simples, né? Aí eu chego ao meu valor, x é igual a 138 dividido por 1,15, ou seja, x igual a 120. Então 120 era o valor antes do aumento, né? Então se eu quiser testar aí para ver se vai dar correto, né? 15% em cima de 120 vai dar exatamente igual a 18, né? E somando os dois eu vou chegar a 138. Então, resposta para o meu exercício: a mercadoria custava antes R$120, ok? Então, passemos aí para o nosso segundo exercício. Uma mercadoria sofre agora um desconto de 20% e passa a custar R$240. Qual o preço da mercadoria antes do aumento? Vou voltar aqui para a tela grande. Então vamos lá. Então, deixa eu só voltar aqui para que eu consiga ler aqui o enunciado, né? Senão eu acabo esquecendo. Uma mercadoria sofre um desconto de 20%, passa a custar R$240. Então eu tenho aqui x tenho x, né? E tenho um desconto de 20%, passando a custar 240. Certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um desconto de 20% de x, né? Então, na verdade, eu tenho 0,8x, que é igual a 240. Ok? 0,8x é igual a 240. Então, eu tenho que x vai ser igual a 240 dividido por 0,8. Aonde eu encontro meu x igual a 300, certo? Então a prova aqui, que eu posso fazer para ver se está correto, eu tinha antes 300, tirei 20%, cheguei a 240, né? 20% de 300 é exatamente 60, 300 menos 60,
eu chego em 240. Então, resposta 300. Ok? Vamos dando prosseguimento aqui. Dois aumentos sucessivos de 30% correspondem a um único aumento percentual de quanto? Aqui. Então, dois aumentos sucessivos de 30%, né? Então, vamos lá, solução. Então, eu tenho dois aumentos sucessivos de 30%. Então, na verdade, eu vou ter x 30%, certo? X, um aumento de 30%, eu vou ter 1,3x, certo? Só que esse valor recebeu um outro aumento de 30%, certo? Então eu vou pegar esse 1,3x e vou multiplicar por 1,3 de novo, que foi o segundo aumento, certo? Então eu vou chegar à soma de 1,69x, certo? E aí a pergunta é, a mercadoria sofre um desconto, um aumento sucessivo de 30% corresponde a um único aumento de qual percentual? Então, eu saí de x e fui para 1,69x. Isso aqui me deduz que eu tive um aumento percentual de 69%. É a resposta do meu exercício. Então, dois aumentos sucessivos de 30% e depois 30% em cima dele de novo, vai me trazer um aumento correspondente a 69%. Tá? Mais uma vez, vamos apagar o quadro aqui para mais um exercício aí, para a gente finalizar aqui essa parte de aumentos e descontos. Então, deixa eu reduzir aqui novamente. Então, vamos lá. Uma mercadoria sofre um aumento de 20% e logo em seguida sofre um desconto de 25% em seu novo valor, passando a custar R$180. Qual o valor inicial dessa mercadoria? Então, Alt Tab aqui, aumentar novamente. Então, vamos resolver esse exercício, né? Então, solução aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, essa mercadoria sofre um aumento de 20%. Vamos lá, x 20% mais 20%, certo? E essa mercadoria vai para quanto, então? 1,2x, ok? Então, um aumento de 20% em cima de x, 1,2x. E em seguida, ela sofre um desconto de 25%. Então, vamos lá. Menos 25%. Ok. Então, quando eu tenho um desconto de 25% em cima de x, eu tenho 0,75 sobre o valor dessa mercadoria, nesse momento aqui. 1,2x. Certo? Então, isso aqui ele me diz que é igual a
R$180. E agora eu já tenho aí uma equação do primeiro grau, né? Então eu tenho aqui 0,75 vezes 1,2, eu vou chegar a 0,9. Então 0,9x é igual a 180. Então x é igual a 180 dividido por 0,9. Então x é igual a 200. Ok? E aqui é a resposta do meu exercício. Então a mercadoria inicialmente ela custava 200, sofreu um aumento de 20%, ou seja, 1,2 vezes x, certo? E logo em seguida ela sofreu um desconto de 25%, 0,75 vezes 1,2x, que era o valor quando ela teve aumento de 20%, chegando a 180. Então eu multiplico isso aqui, 0,9x, 180, x igual a 180 sobre 0,9, o valor da mercadoria era 200. E aí nós concluímos aí o nosso exercício sobre aumento e desconto. Vamos prosseguir aqui. Opa. Deixa eu reduzir aqui mais uma vez. Por fim, né, concluímos agora alguns exercícios. Inicialmente conceituamos a questão de porcentagem, resolvemos alguns exercícios, praticamos, né, e chegamos aqui ao final da nossa videoaula. É importante que os alunos estejam aprendendo, estejam melhorando aí o seu nível no conhecimento dessa matéria, façam bastante exercício. Quanto mais exercício, mais aptos, mais familiarizados vocês vão estar com a matéria porcentagem de uma maneira geral. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhores vocês ficarão na resolução dos exercícios, né? E, por fim aqui, agradeço, foi uma satisfação concluir essa videoaula. Eu tenho certeza que ela vai ser muito útil aí para quem está iniciando o aprendizado, bem como quem está se desenvolvendo aí no assunto. Então, satisfação grande em poder fazer essa videoaula. Até a próxima. Grande abraço.